dia, um feliz sábado para você. Está no ar mais uma adoração especial e desta vez está mais do que especial. Todo de cara nova. Todo sábado, por aqui, você vai ter um encontro marcado comigo, com os Arautos do Rei, com os apresentadores e também pastores aqui da TV Novo Tempo e uma equipe de louvor abençoada para ajudar a gente nesse momento de louvor. Seja muito bem-vindo por aqui. Eu espero que a sua semana tenha sido abençoada. E é claro, a gente vai começar o programa de hoje louvando ao nosso Deus, falando do amor do nosso Deus que nos move a cada dia, que nos renova a cada dia. Bom, e para isso eu vou apresentar aqui a nossa equipe de louvor. Conosco aqui hoje está a Daiane Fagundes, que é repórter do Revista Novo Tempo, seu programa de boas notícias. E está também o João Paulo Ferreira, meu esposo e também diretor do Arena do Futuro e do Lugar de Paz. E está conosco também o segundo tenor, Fernando Menezes, segundo tenor do Arautos do Rei. Eles vão nos ajudar neste momento com este louvor maravilhoso que fala do amor de Deus. Está conosco também maestro Jader Santos, que vai nos ajudar neste momento aqui. Vamos louvar? De Jesus é tão puro e leal que aclara o meu viver. O amor de Jesus me liberta do mal e envolve meu pobre ser. Sustém-me na provação. O amor de Jesus, qual fragrância da flor, inunda meu coração. Sua paz dá-me calma e prazer. Eu sei que há um céu para mim. A Cristo Jesus minha vida darei por seu grande amor sem fim. O amor de Jesus minha vida refez e deu-me de novo a paz. Agora feliz quero sempre seguir a senda que satisfaz, servindo a Jesus meu Senhor, com zelo e com devoção. Desejo falar e cantar desse amor que luz traz ao coração. Abra o seu coração para que esse amor possa entrar, porque esse amor, ele não invade, não. Esse amor pede licença. Jesus diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo.
Então deixa esse amor entrar no seu coração e transformar a sua vida. Inclusive agora, nós vamos saber desse amor de Jesus lá na Mongólia. É no quadro Provai e Vede. Vamos ver? Provai e vede. História de hoje: ofertas para Tusgal. Olá, amigo! Eu sou o pastor Diogo Santos, missionário da Divisão Sul-Americana aqui na Mongólia. E hoje eu vou te contar como as suas ofertas não apenas chegam onde elas precisam, mas como elas são importantes para o avanço do reino. A Mongólia é conhecida por ser a terra do grande conquistador Gengis Khan, mas também a terra do céu azul, dos famosos cavalos mongóis e do deserto de Gobi. Terra gelada, de povo nômade e de espírito livre, que somente após a queda do comunismo abriu suas portas para a chegada dos primeiros missionários. E não foi fácil. Pregar para uma população de 53% de budistas e 38% de pessoas que se declaram sem religião é extremamente desafiador. E uma das melhores maneiras de refletir Cristo para essas pessoas, penetrando preconceitos e barreiras culturais, é a educação adventista. E pensando nisso, em 2009 foi fundada a primeira escola adventista na Mongólia, Tusgal, que em mongol significa refletir. É o resultado de muita oração e esforço de várias pessoas. Gente que dedicou seus talentos para ver real o sonho de ter uma escola adventista na Mongólia. Adaptada num prédio residencial, nossa escola era muito apertada, escura e não oferecia segurança para as crianças estudarem. Foi então que vimos a mão poderosa do Senhor guiando todas as coisas. Na verdade, Deus já havia resolvido o problema 1 ano antes. Como aconteceu com o profeta Daniel, que quando se ajoelhou para orar, do céu um anjo já tinha saído com a resposta. O Senhor também já havia respondido nossa oração. A escola adventista Tusgal já havia sido incluída no plano da Igreja Adventista para as ofertas do 13º sábado. Deus, em sua onisciência, já havia provido meios para a solução desse problema 1 ano antes. A escola foi reformada em tempo recorde. Praticamente uma nova escola surgiu em 2 meses. E tudo isso graças à fidelidade e despreendimento de pessoas como você. Eu sou uma testemunha de que suas ofertas não apenas chegam ao destino, como fazem muita diferença. O que aconteceu com a escola adventista na Mongólia é apenas um capítulo de uma linda história de cooperação entre pessoas que nunca se viram, mas que estão ligadas pelo maior elo que existe, que é o amor. É o amor de Cristo que motiva missionários a irem, e é o amor de Cristo que motiva missionários a doarem seus recursos. Você é parte do avanço do Evangelho aqui na Mongólia. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e vede. Como é bom ver que Jesus cuida dos detalhes e usa pequenos gestos para fazer a sua grandiosa obra. Muito bom, né? O Quarteto Arautos do Rei vai falar de amor, falar do amor de Jesus para a gente aqui hoje. A canção nasceu no meu coração, é poesia que veio do Senhor, veio sobre mim, me encheu de paz, uma paz que só Deus pode dar. Se você quiser e se permitir, o Espírito do Senhor virá sobre o seu viver e lhe trará essa paz que excede o entender. Seu amor me encontrou, seu amor me libertou,
quando decidi segurar sua mão e lhe entreguei meu coração. Brilha mais que o sol, estrela da manhã. Ele é o meu farol, minha direção. Eu louvarei, para sempre exaltarei, pois é digno de receber louvor. Seu amor me encontrou, seu amor me libertou, quando decidi segurar sua mão e lhe entreguei meu coração. Seu amor me encontrou, seu amor me libertou, quando decidi segurar sua mão e lhe entreguei meu coração. Tu és digno de louvor, tu és digno de louvor. Eu me rendo a ti, eu me entrego a ti. Tu és digno, Pai, tu és digno, Pai. Para ti é o meu louvor. Amém, amém e amém. Eu estou aqui tocada por esse amor. E eu espero muito que você também tenha sido preenchida por esse amor. Esse amor que excede todo o entendimento, que traz uma paz que só quem vive sabe explicar. Bom, nós vamos agora ouvir a mensagem espiritual desta manhã. Vamos ouvir da palavra de Deus, nos fortalecer ainda mais. E quem vai trazer a mensagem especial para a gente é o pastor Antônio Tostes, conhecido carinhosamente por Toninho Tostes, por todos nós aqui da Novo Tempo. E também apresentador do Saldo Extra, sempre fala de economia aqui para a gente. E ele é diretor da Rede Novo Tempo de Comunicação. Pastor Toninho, que Deus o abençoe e possa usá-lo tremendamente nesta manhã. Muito obrigado, Darcy. Um prazer estar contigo e, claro, um prazer estar com todos os nossos amigos e, mais uma vez, podemos estudar a palavra do Senhor. Juntos estamos aqui louvando ao nosso Deus. Juntos estamos fortalecendo a nossa fé nos dias difíceis que nós estamos passando. Quero agradecer a você que está ao nosso lado, você que é a razão de tudo que nós fazemos aqui na Novo Tempo. Preparamos o nosso conteúdo, as nossas mensagens, com muito amor e carinho, para entrar em sua casa e levar contigo a palavra do Senhor. Eu quero agradecer aos nossos líderes da sede da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul, na pessoa do nosso presidente, pastor Ayrton Keller, ele que coordenou a sua equipe para que estivesse aqui conosco, desde quando começamos esse período de isolamento social. Os nossos líderes da sede da Igreja Adventista, lá de Brasília, estiveram pregando para nós, trazendo lindas mensagens inspiradoras que nos levaram para perto do nosso Deus. Nós vamos continuar aqui com a adoração especial e a partir de hoje você terá os pastores que você já conhece da TV Novo Tempo. Nós teremos aqui o pastor Sidney, teremos o pastor Alceu, o pastor Fábio, o pastor Felipe Amorim, o pastor Gilton, o pastor Arilton, teremos o pastor Joel Flores e no próximo sábado teremos o pastor Jorge Ramponha. Ele que é apresentador do programa Verdades na TV Novo Tempo
e é também o gerente da TV Novo Tempo. É ele que coordena com sua equipe os conteúdos que preparamos com carinho para que chegue até a sua casa, até a sua família. Eu quero aqui convidar você também para que neste mês de julho esteja conosco em uma programação que teremos com a equipe da Voz da Profecia. O Quarteto Arautos do Rei, o pastor Gilson Brito, estarão pregando ao vivo todas as noites, às 9 horas da noite, aqui na TV Novo Tempo, com uma semana muito especial. O tema é o encontro, nada será como antes. A Novo Tempo quer ter um encontro contigo, mas principalmente o nosso Deus. Convide os seus amigos, os seus familiares, para estarem ao nosso lado. E neste final de mês, acompanhar a programação com a equipe da Voz da Profecia e as mensagens do pastor Gilson Brito. Nós vamos agora mais uma vez abrir a palavra do Senhor. E como sempre fazemos aqui, nós queremos convidar o Espírito Santo de Deus para que esteja conosco, abrindo a nossa mente e o nosso coração para não apenas ouvirmos a palavra do Senhor, mas termos forças para colocá-la em prática em nossa vida. Se você puder, feche os seus olhos e vamos orar juntos. Nosso grande Deus, nosso Pai querido, nós muito lhe agradecemos pelas tuas bênçãos e agradecemos pelo privilégio de ter a tua palavra em nossas mãos. Vamos abri-la e queremos que o teu Espírito esteja ao nosso lado, que ele toque o nosso coração e a nossa mente e nos dê forças, ó Deus, para colocar a tua palavra em prática em nossa vida e na nossa família. E pedimos esses favores, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Se você tiver a sua Bíblia em mãos, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 21. E nós vamos recordar aqui mais um dos impressionantes milagres do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele realizou quando esteve com seus discípulos. Depois da sua morte e ressurreição, Jesus permaneceu em torno de 40 dias aqui nessa terra. E ele ficou aqui para confirmar as suas palavras, ele ficou para deixar o seu espírito, ele ficou também para reafirmar o chamado que ele havia feito aos seus discípulos. Eles seriam aqueles que haveriam de dar continuidade ao seu ministério. E nós sabemos que Jesus dedicou boa parte do seu ministério a estar com estes homens, a pregar o coração deles. E foi com eles que Jesus realizou alguns dos seus impressionantes milagres, quando ele acalmou a tempestade, quando ele andou sobre as águas. E um dos momentos marcantes do ministério de Cristo foi quando ele realizou a cerimônia da Santa Ceia. E agora, Jesus foi ao encontro destes homens, para confirmar a eles o chamado. E nós encontramos aqui o relato deste encontro com parte dos seus discípulos. Eu gostaria de recordar com você este milagre e as lições que este milagre trouxe para os discípulos, a mensagem que Jesus tinha para eles ao confirmar o chamado e a mensagem que Jesus tem também para mim e para você. Vamos ler agora os versos de 1 a 3 que encontramos em João, no capítulo 21, e em minha Bíblia diz assim: Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que eram ele. Eles saíram para pescar novamente. Eles que haviam se unido ao ministério de Cristo, voltaram para pescar. O mestre havia partido e certamente eles estavam com muitas dúvidas em seu coração. E voltaram para pescar, para encontrar novamente sustento para suas vidas. O que vai acontecer aqui, aconteceu exatamente quando Jesus chamou estes homens para serem seus discípulos. E o relato está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Eu quero reler com vocês o momento em que Jesus chamou exatamente esses homens, que eram pescadores, para que se unissem a ele. Eu quero ler com vocês o relato que encontramos em Lucas capítulo 5, a partir do verso 4. E a Bíblia diz assim:
quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Que impressionante milagre! Eu quero destacar aqui duas frases que são importantes para nós, com a mensagem que vamos estudar agora. A primeira foi quando nós lemos aqui no final do verso 11, quando a Bíblia relata que eles deixaram tudo para seguir a Cristo. Eles não eram apenas pescadores, eles tinham um negócio, eles tinham uma sociedade, era o sustento deles e de suas famílias. Mas o chamado de Jesus era tão grandioso, a obra era tão grande, que não haveria como os discípulos permanecerem com a atividade que eles conheciam, que eles viviam, e seguir a Cristo. E eles abandonaram as redes, os barcos, os negócios, para estarem ao lado de Jesus. Mas aqui, no verso 5, tem algo muito significativo. Pedro, ao ouvir Jesus dizer que ele deveria voltar e lançar as redes, Pedro respondeu ao apelo de Jesus Cristo dizendo: mas sob a tua palavra lançarei as redes. Eu entendo que Pedro deve ter pensado assim: quem é este homem para dizer para voltar para o mar, para lançar novamente as redes? Ele não é um pescador, ele não conhece esse mar como eu, não tem peixe aí, eu passei a noite toda, mas eu vou obedecer a Jesus Cristo. E ele fez isto por respeito a Jesus. Já conhecia a respeito dele, já ouvido as suas mensagens, sabia da intenção de Jesus Cristo em confortar a todas as pessoas, chamou Jesus de mestre, e ele respondeu exatamente assim: em respeito ao seu pedido, eu vou retornar e lançar as redes. Eu quero chamar a sua atenção exatamente para estas palavras. Pedro, respondendo a Jesus, disse que, sob as suas palavras, eu lançarei as redes. Nós temos aqui nesta terra as nossas responsabilidades, as nossas atribuições, como profissionais, como estudantes, como pais, como mães, como filhos, como cidadãos. E nós deveríamos seguir o exemplo de Pedro. Sob as palavras de Deus, nós lançamos as nossas redes. Todos os dias estamos fazendo decisões e escolhas. E precisamos de orientação, de conselho, de uma fonte segura, de alguém que nos ama. E é exatamente isso que a palavra de Deus significa para nós. E nós deveríamos, antes de dar qualquer passo nessa terra, antes de fazermos as nossas escolhas e decisões, ouvir a palavra do Senhor. Eu afirmo algo a vocês, como diretor da Rede Novo Tempo, nós podemos, quem sabe, ter carência de recursos financeiros para muitas coisas que nós gostaríamos de fazer. Mas se existe algo que nunca faltará recursos ao realizar o nosso trabalho aqui, é oferecer cursos bíblicos gratuitamente, a produção e o envio para todas as pessoas que nos acompanham pela TV, pela rádio e pela internet. São as verdades transformadoras deste livro, da palavra do Senhor, que é capaz de nos habilitar para os grandes desafios da vida. Eu afirmo a vocês, se seguirmos este livro, se agirmos sob as palavras de Jesus e os seus ensinamentos, nós encontraremos resultados impressionantes. Mas vamos voltar agora ao relato de João. Vamos voltar aqui ao capítulo 21 de João, e vocês verão que o milagre que aconteceu quando Jesus chamou os discípulos, ele
novamente foi realizado agora quando eu diria que Jesus estava ali para reafirmar o chamado aos discípulos. O verso 4 aqui, que eu já li com vocês, nos diz que ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que eram ele. E no verso 5, no verso 6, nós encontramos o relato. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Notem que Jesus aqui fez uma pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? Jesus sabia ou não sabia que eles não haviam pescado nada? Claro que Jesus sabia. Irmãos, muitas vezes Deus coloca perguntas em nosso coração, são dúvidas, são interrogações que são colocadas também por Deus em nossa vida. Deus também faz as suas perguntas. E quando Deus faz as suas perguntas, Ele deseja que nós façamos uma reflexão, que reconheçamos as nossas debilidades, as nossas fraquezas e reconheçamos principalmente a nossa dependência dEle. Foi o que aconteceu lá no Jardim do Éden, logo após o pecado, quando Deus foi ao encontro de Adão e perguntou: Adão, Adão, onde estás? Deus não estava perguntando para Adão onde ele estava fisicamente, mas ele queria que Adão reconhecesse aonde ele estava espiritualmente. Jesus Cristo, quando esteve aqui nesta terra, encontrou uma vez um homem cego que clamava por misericórdia. E ao se aproximar dele, Jesus disse: o que você deseja que eu faça? Jesus sabia o desejo que estava no coração daquele homem. Um outro momento marcante foi quando Saulo estava no caminho de Damasco e Jesus apareceu a ele e lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? As perguntas que muitas vezes vêm à nossa mente é para nós reconhecermos as nossas debilidades, as nossas fraquezas e a dependência que temos no nosso Deus. Mas voltando aqui à história, ela diz que os discípulos passaram a noite toda e não pegaram nada. Isso não aconteceu porque eles haviam ficado sem pescar durante algum tempo quando estavam ao lado de Jesus. Isso aconteceu porque havia um propósito especial naquele encontro com Jesus Cristo. E eu digo a vocês, meu querido amigo, minha querida amiga, que nós também temos noites, quem sabe, onde as coisas não dão certo. E não é apenas uma noite, pode ser um dia, uma semana, um mês, um ano. Pode ser vários e vários anos em nossa vida, onde parece que nada dá certo. Onde nós não conseguimos realizar os desejos do nosso coração. Onde passamos por provas, passamos por dificuldades e, por que não dizer, aflições. E você já deve ter ouvido aqui os nossos pastores dizerem de que as provações, elas são oportunidades de Deus. Eu ouvi várias das mensagens aqui dos nossos pregadores, dos nossos pastores, e alguns deles repetiram uma frase da escritora e educadora norte-americana Ellen White, quando ela disse que as provações são obreiras no Senhor. Eu vivi um momento muito difícil em minha vida de serviço, em minha vida profissional, e foi um momento onde eu ouvi uma frase muito parecida com esta frase da escritora Ellen White. Eu trabalhava no Rio de Janeiro, eu era administrador de um departamento que cuidava de literatura, de publicações, da Casa Publicadora Brasileira. São publicações maravilhosas. E nós atendíamos as pessoas, atendíamos aqueles que distribuíam esses materiais. E houve uma chuva terrível em fevereiro de 1989, na cidade do Rio de Janeiro, numa sexta-feira à noite. E a cidade foi alagada em várias regiões. E a região mais afetada foi a região da Praça da Bandeira, onde estava o escritório onde eu trabalhava. O departamento onde eu servia ficava na sede da Igreja Adventista para o Estado do Rio de Janeiro e ficava exatamente no térreo. Ali estava o nosso escritório, ali nós tínhamos uma loja e tínhamos estoque com toda aquela literatura maravilhosa. Pois as águas invadiram o nosso escritório e nós perdemos tudo, os móveis, os equipamentos, a nossa loja e aquele estoque de livros com aquelas caixas, eles foram caindo naquela água terrível. Eu me lembro a tristeza quando eu fui visitar no domingo para tirar as coisas sujas que estavam lá. Eu chorei
ao ver aquela literatura que eu tanto amava, destruída por aquela tragédia. Pois 1 ano depois, nós inauguramos uma nova sede, perto da Praça Mauá. Não era agora o térreo de um prédio, era um prédio de 3 andares. Tínhamos uma loja muito melhor do que a loja que nós tínhamos. Nós tínhamos novos equipamentos, novos móveis. Ali estava o nosso estoque de volta. Isso foi possível não apenas porque recebemos uma indenização de um seguro, mas porque várias pessoas ajudaram para que nós reconstruíssemos. E ali estávamos agora, 1 ano depois, em melhores condições. Eu me lembro do meu colega que trabalhava comigo, que era o diretor de publicações. Ao ele fazer o seu discurso na cerimônia de inauguração da nossa sede, ele disse uma frase que eu nunca mais me esqueci. Ele disse que as provações são as cascas das bênçãos de Deus. As provações que existem nessa vida, elas moldam o nosso caráter para melhor. Elas nos fortalecem para os embates que passamos aqui nesta terra. E as provações, elas fazem com que nós nos lembremos do nosso Deus e a nossa dependência dEle. Há tantas pessoas que vivem nessa vida corrida e se esquecem de que temos um Deus criador e um Deus mantenedor. E às vezes, Deus permite que essas pessoas fiquem doentes, que elas caiam num leito de dor, para que possam olhar para cima. Mas o que dizer para uma pessoa que está vivendo no vale da tribulação? A pessoa que está vivendo a perda por um ente querido, a agonia, a aflição, as lágrimas. O que dizer para uma pessoa que vive uma situação como esta e há tantos passando por momentos difíceis na vida profissional, na vida social, na vida financeira, entes que partiram? No final do ano passado, eu fiz uma viagem até Brasília com o meu colega de administração aqui na Novo Tempo, diretor financeiro. Tínhamos uma reunião em Brasília e fomos bem cedinho para São Paulo com o motorista aqui da Novo Tempo. Quando nós chegamos no aeroporto, o tempo em São Paulo estava completamente fechado. Estavam as nuvens escuras e estava chovendo. Quando nós entramos no avião, o meu colega se assentou no assento 3C, e eu me assentei no assento 3D. Eu me aproximei, coloquei a minha mochila debaixo da poltrona que estava à minha frente. O meu colega ficou do meu lado esquerdo, estavam separados pelo corredor do avião. E do meu lado direito não havia ninguém no assento. E havia uma jovem senhora assentada no canto junto à janela. E eu virei para ela e de forma bem simpática, dei um sorriso e disse: "Bom dia". Ela respondeu, virou-se para o lado e continuou olhando pela janela. Eu virei para conversar com meu colega de viagem, eu percebi que aquela senhora estava chorando, dava para ouvir os seus soluços. Antes que o avião decolasse, ela pediu licença, foi ao banheiro, voltou, se assentou. Eu pensei que ela devia estar não se sentindo muito bem. Nós decolamos e pouco tempo depois o avião passou pelas nuvens escuras em São Paulo. E nós vimos aquele sol maravilhoso, brilhando em cima daquelas nuvens. Eu estava ainda conversando com o meu colega de viagem e eu percebi que aquela senhora continuava chorando e soluçando. Eu então disse para o meu amigo: eu preciso conversar com ela. Me voltei para ela e disse assim para ela: a senhora não está se sentindo bem, eu percebi que a senhora está chorando desde que nós saímos de São Paulo. A senhora está com algum problema? A senhora quer dialogar um pouco? A senhora quer conversar? Aquela senhora olhou para mim, com os olhos em lágrimas, e disse: eu estou tremendamente agoniada, mas eu não quero conversar. Eu então pensei um pouco e disse assim: mas eu poderia lhe dizer apenas algumas poucas palavras? Ela acenou com a cabeça, então eu disse para ela: a senhora está vendo este sol que está aí brilhando do lado de fora? Ela sem entender o que eu estava dizendo, olhou para fora, voltou para mim, e eu disse para ela: não importa quão negras sejam as nuvens lá embaixo, não importa quão ruim esteja o tempo, este sol aqui em cima, ele estará sempre brilhando. As nuvens escuras e o tempo ruim, eles vão passar, e este sol vai continuar brilhando. E então eu disse para ela: não importa quão escuras sejam as nuvens e quão ruim esteja o tempo em nossa vida, tudo vai passar, porque existe um Deus
cujo sol da sua justiça está sempre brilhando para os seus filhos. E esse Deus continua cuidando de cada um de nós. Ele sabe de tudo que nós passamos aqui nesta terra. E esse Deus não apenas vê as nossas lágrimas, Ele sente a nossa dor. Aquela senhora esboçou um leve sorriso, então eu disse para ela assim: será que eu poderia orar pela senhora? Pedindo que Deus possa lhe trazer paz, conforto, e que Deus possa lhe dar forças para a senhora vencer esse momento difícil. Ela acenou com a cabeça, eu fechei os olhos, fiz uma breve oração, pedindo exatamente isto: que Deus trouxesse paz ao seu coração, lhe desse conforto e lhe desse forças para vencer o seu momento difícil. Quando eu terminei a minha oração, abri os olhos, ela novamente esboçou um leve sorriso e agradeceu. Nós chegamos em Brasília e eu percebi de que a partir do momento que eu fiz oração com ela, ela não chorou mais. Quando o avião chegou em Brasília, eu fiquei em pé, peguei minha mochila e eu me voltei para ela para me despedir dela. E antes que eu despedisse, ela abriu um sorriso e disse assim: muito obrigado pela sua oração. Nós nos despedimos e fomos embora. As orações, elas exercem um papel preponderante na nossa vida. O apóstolo Paulo nos diz que nós devemos apresentar a Deus as nossas petições. E então Deus nos dará a paz que excede todo o entendimento. O maior resultado que nós temos imediato de orarmos a Deus não é termos a resposta imediata, o atendimento aos nossos pedidos, mas é a certeza de que Deus está cuidando de nós e Ele pode trocar a dor, Ele pode nos confortar com a paz que vem de sua graça e do seu amor. Mas existe, meu amigo e minha amiga, algo muito importante que nós encontramos aqui nessas duas histórias. Existe um elemento fundamental para que Deus possa operar milagres na minha e na sua vida, para que Deus possa nos tirar das grandes provas, para que Deus possa satisfazer os desejos do nosso coração e para que nós sejamos pessoas felizes. Existe um elemento aqui nessas duas histórias que é por demais importante e nós precisamos compreender isto. E eu vou contar mais uma história aqui para ilustrar que elemento é esse que consta aqui nos milagres de Jesus. Eu gosto muito de tirar férias no centro de treinamento da Igreja Adventista que nós temos lá na cidade de Guarapari, no Espírito Santo. É um ambiente muito agradável, um ambiente cristão. Existe uma praia ali nos muros do nosso centro de treinamento, quase que uma praia particular. Eu gosto de ir para lá, não apenas pelo ambiente, mas tenho muitos amigos, pastores, colegas, que vão com suas famílias lá para o nosso acampamento de Guarapari, como nós carinhosamente chamamos aquele lugar tão especial. Eu estava um dia em pé na praia, conversando com um desses meus colegas pastores, quando um jovem que estava caminhando na praia, ele nos viu e nós o conhecíamos já de uma longa data, e ele não poderia passar por ali sem nos cumprimentar. E ele veio caminhando em nossa direção. Nós conhecíamos a história daquele jovem, conhecíamos a sua família. Ele foi criado em princípios cristãos. Vamos dizer assim, ele foi criado na igreja. Mas ele tornou-se um adulto e ele abandonou tudo aquilo que ele havia aprendido dos seus pais. E ele casou-se com uma pessoa que não era cristã, montou os seus negócios e agora a sua vida estava destruída. Havia rompido com o seu casamento, os seus negócios estavam em decadência e ele estava ali porque parte dos seus familiares tinham casas ali naquela região e ele foi para lá passar férias com seus familiares. E quando ele nos viu, ele veio caminhando em nossa direção e um tanto constrangido ele se aproximou, nos cumprimentou e disse assim: amigos, orem por mim, porque eu estou precisando muito da bênção de Deus. Esse meu pastor, amigo que estava ali comigo, um homem muito espiritual, experiente, ele estendeu o seu braço, colocou a mão no ombro daquele jovem e lhe disse as palavras: nós vamos orar por você, mas a bênção que você tanto necessita não virá com as nossas orações. A bênção que você necessita virá com a tua obediência. Aquele jovem deu as costas para os conselhos da palavra de Deus e por isso ele estava sofrendo. Ele fez escolhas erradas,
ele abandonou a sua fé. E o que meu amigo pastor estava dizendo para ele, que se ele queria novamente a bênção do Senhor, ele deveria voltar e viver os princípios contidos nesse livro, na palavra de Deus, para que Deus pudesse mostrar a ele o caminho que ele deveria seguir, para ele encontrar novamente um sentido e a felicidade para a sua vida. Sabe, amigos, o elemento que nós encontramos aqui, que tornou possível esses dois lindos milagres, essas pescas maravilhosas, foi o fato de que Pedro obedeceu à ordem de Cristo quando ele mandou lançar novamente as redes. E agora, mesmo sendo um estranho que estava na praia, eles não ficaram questionando quem era aquele homem. Eles lançaram as redes e o milagre aconteceu. Se você quer realizar os grandes desejos do seu coração, eu não estou falando aqui apenas para vencer as provas dessa vida, para vencer as aflições e a agonia que passamos aqui nesta terra. Se você quer viver bem com a sua família, se você quer realizar os seus desejos, seja obediente aos ensinamentos do Senhor. Estude a sua palavra e você poderá ter grandes milagres em sua vida. Mas, amigos, eu quero agora concluir aqui as minhas considerações e dizer que a força que move a vida, que é o tema desta mensagem, não está aqui na oração ou mesmo na obediência. Existe algo maior, e foi a razão do encontro de Jesus com seus discípulos. Jesus veio para reafirmar o chamado. Eu quero ler com vocês agora os versos 15 a 17 de João 21, que diz assim: Depois de terem comido, Jesus havia estado com eles ali após aquela grande pesca. Perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Essas palavras não eram apenas para Pedro. Quando você ler aqui os versos 7 até 11, eles se deram conta, ao ver aquele grande milagre, que só poderia ser Jesus lá na praia, a mostrar a eles aonde eles deveriam pescar para aquela pesca maravilhosa. A história nos diz aqui que Pedro, quando percebeu que era Jesus, nos diz aqui, ouvindo que era o Senhor, verso 7, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Pedro deixou de lado os seus amigos, estavam recolhendo ali as redes, e dirigiu-se ao encontro de Jesus Cristo na praia. Jesus já havia preparado ali o de jejum para aqueles homens, e nos diz aqui que eles pescaram. No verso 11 diz que Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. E Jesus agora encontrou-se com aquele homem impetuoso que teve a iniciativa de ir ao encontro dele. E o que Jesus disse a Pedro, na verdade, era para todos os discípulos e era para mim e para você também. Qual a essência da vida? A essência da vida é o amor. A essência da vida é o amor. Jesus chamou os seus discípulos para serem pescadores de homens. Jesus aqui descreve a mim e a você como ovelhas, como cordeiros, que são animais indefesos. Jesus estava dizendo a Pedro e aos demais que eles tinham uma obra a realizar, resgatando pessoas, compartilhando a sua palavra, compartilhando a graça de Jesus Cristo para perdoar as pessoas, transformar vidas. E Jesus não disse assim: ame as ovelhas ou ame os cordeiros. Jesus disse: Pedro, tu me amas. E o fato de Jesus dizer 3 vezes era apenas para enfatizar a importância que Pedro e os discípulos deveriam dar ao amor por Jesus Cristo. Porque quando nós amamos verdadeiramente a Deus, é que nós estaremos capacitados e habilitados para realizar as nossas obras nessa terra.
E este amor que eu estou dizendo, que é a essência da vida, não é o amor que nós encontramos em poesias, em músicas, em filmes, em novelas. É o amor de Deus. A Bíblia relata que Deus é amor e aqui está a fonte do amor. E sabe como nós demonstramos que nós amamos a Deus? Voltemos um pouco ao capítulo 14 de João e leia você comigo o que nós encontramos aqui no verso 15. Como nós demonstramos que nós amamos a Deus? Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. O verso 21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. E no capítulo 15, no verso 10, Jesus diz, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Veja, amigos, que amar a Deus é estabelecer um compromisso com Ele, observando a sua palavra. Quando Jesus diz aqui mandamentos, Ele não está se referindo ao decálogo, Ele está se referindo aos ensinamentos que encontramos nas Sagradas Escrituras. Nós demonstramos que nós amamos a Deus, que Deus é prioridade em nossa vida, quando nós praticamos os seus ensinamentos. Certa vez, o intérprete da lei perguntou a Jesus Cristo, qual é o grande mandamento? E sabe o que Jesus respondeu? Você pode conferir depois em Mateus, no capítulo 22, me parece que é no verso 37 a 39, Jesus respondeu, o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Se nós queremos amar o nosso ente querido, o cônjuge, os filhos, o nosso vizinho, se nós queremos amar as pessoas de uma forma genuína, nós precisamos amar a Deus. A fonte é Deus. E com Deus em nossa vida, amando o Senhor, Ele vai nos capacitar para amar o nosso próximo. Eu pergunto a você, qual é a grande necessidade deste mundo? Será que o que essa sociedade precisa de mais hospitais, de mais escolas, de segurança pública? Qual é a grande necessidade do homem neste momento? Será que é o remédio para curar a doença do coronavírus? Será que a grande necessidade do homem neste momento é encontrar a vacina para trazer a imunidade ao coronavírus? Não. A grande necessidade deste mundo é o amor de Deus. Quando nós colocarmos o amor de Deus em nosso coração, nós seremos pessoas felizes. E para isso, precisamos obedecer a sua palavra e guardar os seus mandamentos. Eu quero falar ao seu coração de que esse amor de Deus está batendo a sua porta. Ele quer entrar em nossa vida todos os dias. Assim como Jesus levou esta mensagem maravilhosa aos seus discípulos, confirmando eles o chamado, sabia das lutas, provas que eles haveriam de passar, e a grande motivação seria o amor a Deus, que eles cumpriram a sua missão, eles seguiram a Jesus Cristo, que eles se tornaram, juntamente com Cristo, os alicerces que estabeleceu a igreja cristã. Você tem uma missão também nesta terra, como pai, como mãe, como filho, como um cristão, como um cidadão. O meu apelo a você é que você permita que este amor de Deus entre em sua vida. E para isso você precisa amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Aqui está a grande motivação que nós temos na Novo Tempo para realizar o nosso trabalho. Nós amamos ao Senhor. Esse é o primeiro valor que nós trazemos, no crachá que trazemos em nosso coração. Nós amamos a Deus. E esse amor a Deus faz com que a gente ame o nosso próximo. A gente trabalha com dedicação a respeito das dificuldades para entrar em sua casa e levar a palavra do Senhor. Ao concluir aqui as minhas palavras, eu quero convidar você a entregar a sua vida a este Deus maravilhoso. A permitir que esse Deus tome conta do seu coração, não importa quão duras sejam as provações. As palavras que eu disse para aquela senhora foi as palavras que Deus colocou no meu coração. Que Deus não apenas vê as nossas lágrimas, mas Deus sente a nossa dor. E por mais que demore, Deus vai trazer o conforto e a paz final, a redenção final que aguardamos. Eu quero convidar o quarteto Arautos do Rei que entre agora para cantar a última música. Para cantar a música que vai nos levar para bem perto do nosso Deus. Enquanto o Arautos do Rei estiver cantando, esteja em espírito de oração
ouvir essa letra maravilhosa. Permita que este amor conecte você com o céu, abra o seu coração e responda ao Senhor que você o ama. Vocês sabem qual é a força que move a vida? A força que move a vida é o amor que tudo pode. A força que move a vida é o amor de Deus. Vamos ouvir Arautos do Rei. Que amor é esse que do nada me criou, soprou em mim o Espírito e assim me fez viver? Que amor é esse que ao meu lado sempre andou, por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer? Que amor é esse que um dia me salvou do meio dos meus erros e estendeu-me a sua mão? Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz em toda a minha vida e me deu o seu perdão? Oh, sim, eu sei que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir, levanto minha voz ao céu. O amor maior que nunca hei de compreender, o amor que tudo pode, é o amor de Deus. Que amor é esse que transforma o coração, que dá sentido à vida, que redime o pecador? Que amor é esse que concede salvação, justificando o homem sem contar o que passou? Que amor é esse que nos prometeu voltar para dar a vida eterna a quem nele apenas crer? Que amor é esse que a própria vida deu, deixando a sua glória, vindo ao mundo para morrer? Oh, sim, eu sei que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir, levanto minha voz ao céu. O amor maior que nunca hei de compreender, o amor que tudo pode, é o amor de Deus. Este é o amor incomensurável do nosso Deus. É o amor que nos mantém vivos. É o amor que faz toda a diferença quando o mundo ao nosso redor está desabando. Este amor que foi manifesto por Jesus ao vir aqui a esta terra, ao dar a sua vida por mim e por você. Sabe por que Jesus podia dizer a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Porque Jesus amou primeiramente a Pedro, como todos os demais discípulos, como Ele ama a mim e ama você. E este amor de Deus em nossa vida que nos habilita a praticar o amor junto a todas as pessoas que estão ao nosso lado. É esse amor que não apenas vai fazer com que nós vençamos as lutas e as provações,
Mas independente das dificuldades, nós desejamos viver com esperança. A esperança de que tudo vai passar. Não importa o que aconteça aqui nesta terra, tudo vai passar. E sabe por que que Jesus pôde dizer a Pedro e pedir que Pedro amasse? A resposta nós encontramos na carta de 1 João, no capítulo 4, no verso 19. E o que João diz ali? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se eu perguntar a você qual é o verso mais conhecido da Bíblia, certamente você vai se lembrar de São João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que ele viesse morrer em nosso lugar para nos dar a vida eterna. A Novo Tempo é conhecido como Canal da Esperança, a Rádio Novo Tempo como a Voz da Esperança, porque é a esperança da redenção eterna que nos motiva. A certeza de que esse mesmo Jesus, que veio a esta terra, que deixou suas palavras, que entregou a sua vida, que nos convidou a amá-lo, que nos amou primeiro, e Jesus não vai falhar em sua promessa de voltar a esta terra. Por isso eu faço um apelo a você, meu amigo, minha amiga, se você está afastado de Deus, volte. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, entregue. Se você não tem praticado os ensinamentos contidos na palavra do Senhor, pratique. Se você tem dúvidas, peça os estudos da Novo Tempo. Aproxime-se do Senhor e sinta a paz que vem do céu, enxugando as suas lágrimas, dando conforto e esperança para que você siga a sua jornada e a sua caminhada até o dia da redenção final, da volta de Jesus. Você deseja entregar o seu coração a Jesus Cristo agora? Você deseja dizer a Jesus, eu também te amo e quero o seu amor em minha vida? Se você puder, aonde você estiver, feche os seus olhos e me acompanhe na oração. E se não puder, me acompanhe em espírito de oração, que eu vou colocar a nossa vida nas mãos de Jesus. Nosso querido Deus, nosso Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor por nós. E a nossa resposta é, queremos amá-lo, Senhor, queremos tê-lo em nossa vida. Por isso agora, nós entregamos o nosso coração, o nosso ser, aos Teus pés, nos colocamos em Tuas mãos, nos entregamos ao Seu amor, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, depois de ouvir tanto sobre esse amor, o meu desejo para você é que esse amor preencha o seu lar, preencha os seus, preencha a sua vida. Esse amor que te pega pela mão e diz, eu te ajudo, esforça-te que eu te ajudo, eu te ponho de pé. Deus abençoe muitíssimo a sua vida. Sábado que vem, você sabe, você tem um encontro marcado aqui com a gente no Adoração Especial, viu? Sábado, no Adoração Especial, eu espero você e com certeza a gente vai falar mais sobre esse amor. Até lá, fica com Deus.